paz do Senhor, os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós chegamos aí a quinta-feira e, para a honra e glória do Senhor, essa é a última quinta-feira nessa modalidade exclusivamente online. Uma vez que a gente está entrando aí na última semana de julho, a partir de agosto a gente volta a ter o culto presencial na igreja, Aqueles que não puderem estar, não se preocupem, O pastor Moacir já deu todas as diretrizes. Vai ter transmissão ao vivo no domingo, vai ter as lives, se não me falha a memória, terças e quintas, às 19 horas. O presbítero Renato está cuidando aí da escala dos meus irmãos que vão estar ministrando. Então, a gente louva a Deus porque a gente está aí, aos poucos, voltando à normalidade. Então, dentro dos cuidados, das medidas sanitárias que tem que ser tomadas, de distanciamento, de uso de máscara. Então, a gente tem que voltar realmente aí ao normal, O mundo não vai paralisar por completo e Deus vai nos abençoar e vai cuidar de nós. Amém, querido? Então, aqueles que podem, vamos estar indo ao culto, aqueles que não fazem parte do grupo de risco, vamos estar indo ao culto, vamos marcar nossa presença, vamos, não somente para o homem, para o pastor, mas principalmente para Deus. O exército de Cristo precisa se entrincheirar e se entrincheirar para a guerra, mas a nossa trincheira tem que estar firme. Então a gente tem que, aqueles que não fazem parte do grupo de risco, então nós aí convocamos irmãos para estarem indo ao culto, a partir do primeiro domingo aí do mês de agosto. Amém, querido? Isso é muito importante, a gente mostrar para o mundo que nós estamos unidos e que o inferno não vai ter condições de parar a igreja. Amém? Vamos estar orando para a gente estar aí iniciando a nossa palavra de hoje, que Deus nos abençoe. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra que o Senhor estará ministrando nessa noite, que ela alcance a cada um dos irmãos, que encontre terreno fértil e que nós possamos dar ouvido e guardar a Tua palavra em nossos corações e expressá-la através das nossas atitudes. Seja com cada um dos irmãos, nos abençoe, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu queria falar com os irmãos sobre senso de oportunidade. Por que algumas pessoas conseguem enxergar algumas oportunidades e aproveitar mais elas e outras não conseguem, não conseguem enxergar as oportunidades, não conseguem aproveitar as oportunidades, Tem um dito popular que diz que o cavalo selado às vezes passa uma vez só e às vezes o cavalo selado está passando várias vezes na frente de determinadas pessoas, mas elas insistem em não enxergar aquilo que está diante dos seus olhos, as oportunidades que estão aparecendo diante dos seus olhos. Por que isso acontece? E como nós podemos proceder e como nós podemos e devemos nos comportar diante das oportunidades. Então, primeiro eu queria, antes de ir para a leitura da palavra, eu queria falar com os irmãos acerca da origem dessa palavra, a palavra oportunidade. A palavra oportunidade, ela tem sua origem no latim, que quer dizer opportunitas ou oportunos. Vem da união do prefixo ob, que é em direção a, e da palavra portus, que quer dizer porto de mar. Então, originalmente, a palavra ela era usada apenas para a representação dos ventos mediterrâneos que colaboravam para que os barcos à vela partissem de ou chegassem a um porto. Os ventos eram oportunos ou inoportunos. Então, a palavra oportunidade vem muito da origem da marítima. Então, do vento. Se o vento está soprando a favor, então ali eu tenho uma oportunidade. Lembrando que antigamente, há 1000 anos, 2000 anos atrás, 500 anos atrás, os navios não eram a motor, não existia motor. Os navios não eram a carvão, a vapor. Então os navios eles navegavam a vela. Então precisava-se do vento para fazer com que o navio navegasse. Então
as oportunidades não podiam ser perdidas, porque senão você perderia uma oportunidade, uma boa chance de prosseguir sua viagem, né, no navio. E assim também era para atracar o navio no porto. Então você tinha que ter a maré boa e o vento favorável, ou seja, um vento oportuno, para você conseguir aproveitar aquela chance de atracar o navio num determinado porto. Então a palavra oportunidade tem a ver com chance, tem a ver com vento soprando a favor. Então, algumas oportunidades aparecem diante de nós como vento soprando a favor, mas só que a gente não enxerga. Porque na maioria das vezes as oportunidades vêm disfarçadas de lutas e de obstáculos. As grandes chances, elas vêm disfarçadas como, no primeiro momento, como um obstáculo. Só para dar um exemplo para os irmãos, a gente tem uma visão muito limitada do sentido de porta aberta e porta fechada na Bíblia. Então a gente sempre fala assim, Deus está abrindo porta, Deus está dando uma oportunidade, a porta está fechada, então Deus fecha a porta ou você fecha a porta. Então a gente percebe que esse sentido de porta aberta e porta fechada, ele é um sentido muito limitado para nós. Eu vou dar um exemplo para vocês perceberem isso. Teve uma vez, na época que eu morava num apartamento lá em Realengo, que a Nicele saiu e esqueceu de levar a chave. E eu precisava ir na padaria comprar pão. Então o que eu fiz? Eu bati a porta de casa, eu bati a porta, mas não passei a chave. Eu só bati a porta e fui. Porque se ela chegasse, ela poderia entrar. Se ela chegasse antes de mim, era só ela abrir a maçaneta e entrar dentro de casa. Então eu fui na padaria. Quando eu voltei, ela estava na porta me esperando. Eu falei, por que tu não entrou dentro de casa, né? Porque eu esqueci a chave. Mas a porta está aberta. Aí eu fui, mexi na maçaneta e empurrei a porta estava aberta. E ela não fez isso porque ela, ao olhar a porta, ou olhar o obstáculo, ela percebeu que o obstáculo estava ali, intransponível, então ela não teve aquela coisa de mexer na maçaneta e empurrar a porta. Então ela ficou diante de uma porta que aparentemente estava fechada, mas que na verdade estava aberta. Assim também é a nossa vida. A gente depara com algumas portas que na verdade estão abertas, mas a gente pensa que está fechada, então a gente desiste com facilidade daquela oportunidade. Para materializar isso que eu estou falando, quero trazer aqui um texto que é muito conhecido da maioria dos cristãos. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa história desse homem. Então é uma maneira até mais fácil de a gente conseguir entender o que eu quero dizer, ou o que o Espírito Santo está querendo dizer nessa noite para mim e para você. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 25, vai contar a história onde Davi ele derrota Golias. Mas aí tem todo antes de Davi derrotar Golias, tem todo um enredo que se desenvolve ali naquele momento, onde Davi enxerga em Golias uma oportunidade, ou seja, o vento soprando a favor dele. Lembrando que nessa altura, Davi já havia sido ungido por Samuel. Então ele já tinha sobre ele uma promessa de que um dia ele seria o rei de Israel. Então vamos ler o texto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 20 vai dizer assim, Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus. O homem que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme as palavras, aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel
vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E disse o homem de Israel, e dizem os homens de Israel, deixa eu ver aqui, como é? E dizem os homens de Israel, aquele homem que subiu, sobre aquele homem que subiu, né? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que feriu o rei, que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha só. Davi, ele cumpriu uma ordem. Seu pai, né, lhe entregou algumas encomendas para levar para a guerra e, em contrapartida, ele queria receber notícia de seus irmãos que estavam na guerra. Então, Davi, a primeira coisa que Davi teve foi, né, a obediência. Ele deixou as ovelhas sob a tutela de uma pessoa, um guarda, e ele foi para a guerra, cumpriu uma ordem de seu pai. Ao chegar lá, ele viu que os camaradas, o exército estava saindo para a batalha. Então ele deixa as encomendas com o guarda da bagagem e vai até os irmãos, porque ele queria cumprir aquilo que o seu pai havia dito, que é saber se os irmãos estavam bem. Quando ele chega lá, ele ouve alguém dizendo, olha, primeiro ele ouve o que o filisteu diz, né? E o filisteu estava ali há 40 dias falando que Israel deveria escolher um homem, ao invés de todo o exército ir para a guerra, Israel deveria escolher um homem para lutar com ele, e quem perdesse seria servo daquele que ganhou. Só que Golias não era qualquer homem, né? Golias era um gigante, cara. Dificilmente alguém ali teria condições humanas de vencê-lo. Então Davi, ele sobe e ele ouve alguém dizer o seguinte, olha, aquele que vencer Golias, Saul vai dar muitas riquezas para ele e vai dar a sua filha em casamento. Bom, vamos dar uma pausa aqui, vamos analisar todo o cenário. Davi, ele já havia sido ungido por Saul, ou seja, ele tinha sobre ele uma promessa de que um dia ele seria rei sobre Israel. Tá? Então ele já estava com aquela promessa sobre ele. Bom, irmãos, para ser rei de qualquer nação, né, naquela época, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje, né? Inglaterra, que ainda tem lá a família real. Na Inglaterra, eu posso ser rei da Inglaterra, estando aqui no Brasil, morando no Rio de Janeiro, em Irajá, na rua Samim, não, na rua Coronel Leitão? Não, não posso ser rei. Por quê? Porque eu não faço parte da linhagem, né, da família real. Então, por não fazer parte dessa linhagem, eu não posso ser rei da Inglaterra. Para eu ser rei da Inglaterra, eu preciso fazer parte da família real. Ok? Então, a primeira premissa para ser rei naquela época era fazer parte da linhagem, fazer parte da família real. Por que Davi enxerga em Golias a oportunidade de um dia ser rei? Porque Saul, ele promete ao vencedor entregar a sua filha como esposa. Ou seja, aquele que vencesse Golias poderia se casar com a filha de Saul. Bom, se eu me caso com a filha do rei, partindo do princípio que eu não tenho ninguém para herdar o trono, quem herda o trono? O marido da rainha, o rei. O rei passa a ser o marido da rainha. Ou seja, numa eventualidade, Davi poderia sim ser rei de Israel, fazendo parte da família real. Então ele enxerga em Golias a oportunidade de entrar para a família real e de fazer parte daquele universo que ele não fazia parte. Mas tem um componente que é muito importante nessa história, porque Davi, ele traz Deus para dentro do problema junto com ele. Ele não vai para a guerra sozinho. A primeira frase que Davi fala, quando ele ouve, ele pede para... Primeiro, que quer entender, ele repete aí o que vocês estão dizendo. O cara repetiu exatamente aquilo que havia dito. Olha, Saul falou que aquele que derrotar Golias vai ser marido, ele vai dar sua filha em casamento e vai dar muitas riquezas a esse homem. E aí Davi,
ele profere algumas palavras que trazem Deus para dentro do problema. Ele fala o seguinte: quem é esse incircunciso que se levanta contra quem? Contra o exército de quem? De Deus. Então ele traz Deus para dentro do problema, então ele enxerga a oportunidade, mas ele não só enxerga a oportunidade e vai para cima dela. Ele enxerga a oportunidade, ele traz Deus para dentro das atitudes que ele passaria a tomar até que ele pudesse vencer aquela batalha. Assim deve ser o homem de Deus, a mulher de Deus, o cristão, o evangélico, o crente, dá o nome que você quiser para isso. Você deve enxergar nas dificuldades uma oportunidade, mas nunca esqueça que você tem que trazer Deus para dentro do problema, porque Ele é a solução do problema. É Ele que vai dar a solução. Irmão, você viu como Davi venceu aquela guerra? Com uma pedrada. Mas antes disso até, eu queria chamar a atenção para uma conversa que ele tem com Saul, porque Saul manda chamar Davi quando Davi profere essas palavras. Davi chama Saul, ou Saul chama Davi e fala: cara, você é um jovem, eu vou te mandar para lutar com esse cara, vou colocar a nossa liberdade nas suas mãos. Uma vez que se perdesse, já era. Você não tem condição, o cara ele é guerreiro desde a mocidade, você é um garoto, você não tem a menor chance de ganhar esse cara. E aí Davi, ele dá o testemunho dele, daquilo que já havia acontecido antes. Davi fala: olha, você não está falando com qualquer um não, jovem. Você está falando com a pessoa que lutou com o leão, que lutou com o urso, que venceu o leão e venceu o urso para proteger as minhas ovelhas. Ó, então, pode ficar tranquilo que esse cara já perdeu. Por que ele tinha dentro dele essa certeza? Além, evidentemente, da experiência que ele teve de ter matado um leão e um urso, mas ele tem a experiência de sempre trazer Deus para dentro das questões mais importantes da vida dele. Então, Davi, ele é um bom exemplo de alguém que enxergou na dificuldade uma oportunidade, mas não foi para ela sozinho. Ele convidou Deus para participar desse momento com ele, e mais, Deus, ele não só participa, mas ele também é protagonista das vitórias de Davi. Ou dessa vitória de Davi e todas as outras que Davi teve logo depois. Então, querido, a palavra que eu quero deixar para você hoje é: enxergue. Enxergue nas adversidades uma oportunidade, mas nunca esqueça de trazer Deus para dentro do problema, porque Ele é a solução do seu problema. Amém, querido? Fica com Deus, Deus te dê vitória, em nome de Jesus. Amém?